Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem que sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, saudar e agradecer a presença de nossos mentores, nossos guias e nossos irmãos espirituais, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô e a Iemanjá, saudamos a Obaloauê e a Oxum. Saudamos a todos os orixás da nossa casa, os nossos protetores, pedimos forças para o trabalho que realizamos. Nossos irmãos do bem possam nos inspirar, nos intuir e nos guiar, a fim de que possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados, que buscam a nossa casa. Saudamos a São Miguel Arcanjo, a São Francisco de Assis e a essa corrente maravilhosa, corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia.
Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todas as religiões, paz entre povos e nações, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas possam crescer longe da violência e longe do abandono, que elas possam crescer num ambiente de amor. Pedimos por todos que de alguma forma colaboram e ajudam a creche e os projetos sociais da Casa de Francisco de Assis. Queremos pedir por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossos pensamentos. E por fim pedir por toda a humanidade, que o bem e o amor vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a primeira multiplicação dos pães. Marcos capítulo 6, versículos de 35 a 44. E já estando a hora muito adiantada, chegando-se a ele seus discípulos disseram: Este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar pão para si, pois têm eles para comer. Mas, respondendo, disse Jesus: Dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: Deveremos então ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Mas ele lhes perguntou: Mas quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ordenou os discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E sentaram-se em grupos de 100 e 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, os ia entregando aos discípulos, para eles distribuírem, e repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram dos fragmentos 12 cestos cheios de pão e peixe. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. Comentários de Torres Pastorino. Pelas anotações dos 4 evangelistas, o percurso do barco e a caminhada do povo deve ter ocorrido na parte da manhã, pois eles anotam que tudo começou quando a tarde começou a declinar. Ao ver Jesus entusiasmado a falar e a multidão pendente de suas palavras de amor, os discípulos resolvem quebrar o encanto, trazendo o Mestre à realidade da vida material, chamar a sua atenção sobre a hora e a carência de alimentos naquele local, sugerindo que despeça a tuba para que ela tenha tempo de comprar comida. A essa hora, ainda seria possível encontrar sítio e lojas onde poderiam encontrar e comprar o que precisavam. Mas Jesus os provoca: dai-lhe vós de comer. E o espanto geral foi grande. Toda aquela gente. O mestre ordena que verifiquem quantos pães havia. E a resposta é que tinham 5 pães de cevada e 2 peixes. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus manda que se recostem todos os ouvintes em grupos de 50 ou 100, para que a contagem dos presentes fosse facilitada. Depois, Jesus começa a ação, levanta os olhos aos céus e começa a oração. Louvado sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, porque fizeste a terra produzir o pão e depois partiu o pão para distribuí-lo à multidão. Todos comeram e se fartaram. Todas as interpretações sobre a multiplicação dos pães a tratam como uma figura ou símbolo da Eucaristia, da qual todos podem se alimentar, sem que jamais termine. Tudo isso traz a revivificação de energias espirituais,
renascimento de fé, ampliação de fervor e, além de tudo, a noção viva e sensível de que o Cristo reside realmente dentro de cada um de nós. Divino simbolismo que Jesus aconselha que seus discípulos repitam todas as vezes que se sentarem à mesa, partindo o pão comum, agradecendo-o a Deus e distribuindo aos companheiros. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, lembrai-vos de mim. Comemoração simples ao alcance de todos, dos mais pobres aos mais ricos, realizada nas mesas de nossos lares, sem necessidade de pompas externas, de ritos exóticos ou ordenações inibidoras. O simples partir de nosso pão cotidiano é uma recordação, é magnífico e inigualável simbolismo que temos que realizar com devoção, em comemoração sincera e íntima que devemos fazer em memória do nosso Mestre. Estamos diante de um ensinamento básico na iniciação revelada por Jesus a seus discípulos, e qual deverá ser transferida para cada um de nós por meio de nossa individualidade, quando tiver soado a hora de recebê-la. Sigamos cuidadosamente os passos da narrativa dos 4 evangelistas, que interpretam o pensamento do Mestre incomparável, atentando para os pormenores que parecem à primeira vista nada significar. O pão material é o alimento básico do corpo físico, mas já foi ensinado que havia outro pão, o pão substancial, que alimenta mais, porque quem dele come consegue a vida imanente, que dispensa os cuidados mais grosseiros, prescindindo até mesmo dos materiais densos para o sustento. Nada mais é necessário para alimentar a multidão, além do ser disposto a receber e praticar o ensino. Recebemos hoje mais um grande ensinamento de Cristo na parábola da multiplicação dos pães. Uma enorme multidão escutava atentamente as pregações de Jesus, que foi avisada por seus discípulos que já estava ficando tarde e que era melhor encerrar para que o povo pudesse ir embora e ainda conseguir alimento. Em seus comentários, Torres Pastorino nos mostra todo o simbolismo que essa parábola nos traz, e são muitas as relações entre o material e o espiritual. Assim como o corpo material precisa de alimento, o espiritual também precisa de igual atenção, também precisa ser alimentado. Primeiro, Jesus pergunta: quantos pães temos? E por que essa pergunta? Porque é importante que estejamos disponíveis e com vontade de nos ligar ao nosso Cristo interno. Por isso ele pergunta: quantos pães existiam na cesta? Porque a partir do que existisse, ele faria a multiplicação. Para alimentar o nosso corpo material, Jesus perguntou quantos pães havia, o que nos mostra que para alimentar o nosso corpo espiritual, também precisamos ter o que oferecer. Ser um terreno em que a semente semeada, ou seja, a palavra divina, possa brotar e crescer firme e forte. O pão, alimento simples e barato, que alimenta o nosso corpo físico, representa o alimento do nosso espírito, que dispensa cuidados exagerados e é tão simples quanto o pão nosso de cada dia. Basta que tenhamos a atenção e o interesse de cuidar do nosso corpo interno, o Cristo que habita em cada um de nós, elevando sempre nosso pensamento, elevando sempre as nossas vibrações, praticando os ensinamentos do nosso Mestre e nos conectando com Ele sempre. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.